GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, olá, minha gente! Mais um episódio do GCcast por aqui. Você está convidado já a curtir, compartilhar e ir enviando para as pessoas que você conhece, porque o tema de hoje é maravilhoso. Eu estou aqui com a Daiane Neves. Ela que é educadora física, terapeuta na linha da Gestalt, consteladora familiar e estudante de psicologia, e estará falando conosco sobre cérebro em desenvolvimento, o impacto do estudo da criança interior. Seja muito bem-vinda, Daiane. É um prazer ter você aqui direto da Argentina, hein? Que chique, nosso podcast internacional. Seja bem-vinda. Internacional, buenos días. Muy bien, seja bem-vinda. Muchísimas gracias. Ah, que bueno. Que lindo. Empezamos em espanhol. Ah, sí, tenemos que nos desarrollar para hablar novos idiomas, porque isso também mexe com o nosso cérebro. Fantástico. Total. Muito bem. E você que está aí nos acompanhando, que está interessado em conhecer um negócio incrível na área de educação, de neuroeducação, neurodesenvolvimento, conheça, acesse o site da Ginástica do Cérebro. Vamos lá, então, falar hoje sobre criança interior. Eu estou aqui com coisas incríveis. O livro desta maravilhosa em espanhol. Por quê? Porque ela é chique demais, não é? Ela é chiquíssima, como diz a nossa querida a apoiadora da língua portuguesa aqui, a Cíntia Chagas, né? E eu sou, exatamente, sou uma apreciadora porque a minha formação de base é letras. Então, a gente fica imensamente feliz de ter alguém, né, proliferando a língua portuguesa, né, sem equívocos. É verdade. E eu que pensava que era chiquérrima. Pois é, é chiquíssima. Maravilhoso. Que bom que ela não deixa a gente errar. É verdade. Muito bem, fale-nos mais então sobre esse trabalho. A Letícia já veio aqui, já contou um pouquinho sobre as cartas, já nos mostrou sobre a importância disso tudo, mas este livro, com certeza tem muita coisa boa aí, né? Então conte-nos qual é a importância desse tema, né? A criança interior, tudo que impacta nosso processo de desenvolvimento, Daiane. Maravilha. Vamos falar de criança exterior, um tema que eu amo, que me emociona, que toca a minha alma, que foi o primeiro tema que me tocou quando eu comecei lá atrás nas minhas formações em terapia sistêmica, em constelação. E aí fui para a Gestalt com esse tema também, e aí eu fiz um trabalho profundo com a minha criança, porque quando a gente vai olhar para a nossa criança, não além do cognitivo, né? Vem muito a questão do sentir, né? Tem a questão além do cognitivo, você permitir sentir essas emoções, né? Porque muitas vezes, no nosso desenvolvimento, a gente vai congelando as emoções. Então, também olhar para a nossa criança interior é dar esse espaço para sentir a nossa história, né? Então, a criança interior me move, me chama, e olhar para ela é olhar para a vida. Porque todos nós temos uma história. E a nossa história está embasada na nossa criança. Todo mundo foi criança. Você foi criança, eu fui criança, e às vezes a gente esquece que nós fomos criança, né? E muito do nosso cérebro hoje, das nossas programações, como nós nos movemos na vida adulta, que muitas vezes não é tão adulta assim, né? De fato. Tá nesse cérebro dessa criança. Fabuloso. E como está? E como está? E como a gente reproduz na vida sem ter, às vezes, a percepção daquilo que está, né, nos travando ou nos impulsionando, porque é para o bem e para o mal, né? É yin e yang sempre, né, Daiane? Yin e yang. Totalmente. A criança, ela tem duas partes, né? Jung já traz isso para nós, né? Na psicologia analítica junguiana. Ele vai dizer assim, que a criança, ela tem duas partes, isso que você falou, yin e yang, bem e mal, né? Só que esse mal que a gente diz muitas vezes, eu quero excluir, quando a gente escuta a palavra mal, a gente quer falar, não quero saber disso, só quero
só quero o bem, né? Não quero olhar essa parte feia que tem em mim. Só que quando a gente trabalha com a criança interior, o caminho é olhar essas partes, né? Para a gente poder atravessar essas partes, né? E é o título do livro, né? Atravessiamo. E acredito muito também que é até o ponto da aceitação. Porque nada é só bom. Tu tem os dois lados? Tem os dois lados. E conte-nos, essa parte que a gente tenta, né? Eu penso que a gente tem que tentar melhorar, aperfeiçoar, criar movimentos que nos tornem melhores. E isso, inegavelmente, eu acredito muito que é algo que todo mundo busque, creio. Eu sempre busco meu autodesenvolvimento e acredito que a gente só realmente supera essas dificuldades, as nossas mazelas, enfim, né, buscando o conhecimento. E na nossa criança tem muita resposta, né, Daiane? Muita. E quais são os caminhos? Muita Conte-nos. resposta, muita resposta. Primeiro caminho, pegar na mão da sua criança. Mas o que é essa criança, Dai? Como é? Como que eu vou pegar na mão da minha criança se eu já cresci, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de compreender, né? Essa metáfora, né? Pegar na mão da nossa criança é olhar para essas partes que hoje faz com que nós que fiquemos bloqueados hoje aqui na vida adulta. Porque com certeza todo esse bloqueio, todo esse medo, toda essa insegurança, né? Toda essa ansiedade, essa síndrome do pânico tá trazendo esses resquícios da nossa história. Então, pegar na mão dessa criança, né? Como começar? Pegar na mão dessa criança é olhar para essas emoções desafiadoras. Como que eu vou conversar com o meu medo? Como que eu vou conversar com a minha ansiedade? Como que eu vou olhar para essa parte mais vulnerável que eu tenho? Eu não quero. Isso me enfraquece. Eu tenho medo de cair nesse buraco. Muitas pessoas que eu atendo falam, Dai, eu tenho tanto medo de olhar para essas emoções que eu tenho medo de cair e não conseguir mais levantar. Eu falo, calma. Pega na mão, vai passo a passo, atravessa. Atravessa com a sua criança essa dor. Porque olhar para a nossa criança interior é pegar na mão dela e atravessar com ela essa ponte escura. Né? Que é o título do livro, Atravessiamo. Você já assistiu aquele filme Comer, Rezar e Amar? Uhum. Você lembra da palavra dela? Que ela, no final do filme, ela fala, já sei qual é a minha palavra. Muito legal. Atravessiamo. Então, essa palavra vem desse filme, porque veja que ela atravessou a dor dela. Ela tinha uma dor muito profunda com a criança dela, porque ela não conseguia estar sozinha na vida. Ela sempre estava se relacionando, sempre estava apaixonada. Lembra que ela estava sempre buscando e aí ela se separa? Sim, mas ela não consegue ficar Ela sozinha. não conseguia ficar sozinha. Aí ela vai para a Índia, né? A minha proposta do livro é ir para o caminho de Santiago. Muito legal, Né? muito legal. Então, ela atravessou a dor dela. E cuidar da nossa criança é atravessar a dor. É olhar por que eu não consigo estar só. Por que eu tenho tanto medo de ser rejeitada, ser abandonada, ser traída? Isso tudo é criança interior ferida. E é muito relacionado com a experiência de cada um, né, Daiane? Porque a gente vê numa família, numa mesma família, pais criando vários filhos, e aí eu pego meu exemplo de criação de gêmeos, tá? Que todo mundo acha, são iguais. Não, totalmente diferentes, com percepções diferentes do mesmo fato. Você vai, uma conta uma história, o outro conta a outra. Do mesmo fato. Então, tudo é o ângulo, a ótica de cada um e as experiências como cada um recebe. Como aquilo me afeta. Totalmente. Então, está muito ligado a isso. Às vezes a pessoa teve uma infância saudável, né? Foi amado, mas ele não se percebeu amado. E aí? Você trouxe uma coisa muito interessante. Fui amada, fui querida, fui cuidada, mas eu não senti isso. No meu mais profundo do meu ser, eu tenho uma solidão, eu tenho um medo, eu tenho uma angústia, eu tenho um vazio que eu não sei de onde vem.
Mas eu fui amada, eu fui querida. Aí você começa a perguntar para a pessoa sobre a história de vida dela. E aí tem muitos momentos em branco. Não lembro, Dai. Não lembro da minha infância. Eu tenho flashes. A minha mãe é muito amorosa, meu pai é muito amoroso, mas eu não consigo me recordar muito. Eu lembro que a gente teve muitos desafios quando éramos crianças. O papai saiu do trabalho, a mamãe teve que ir trabalhar, eu fui para creche, eu fui para escolinha. Então, mas tinha amor na minha casa, mas veja, a criança, o cognitivo da criança, ele é muito sensível. Eu, agora, adulta, você, adulta, se mamãe e papai, né, vai trabalhar e você tem que ficar em casa, você vai entender cognitivamente que isso é um momento, é um processo que é necessário, mas veja, uma criança vai entender isso? Uma criança vai entender quando fica sentada na escadaria da escola esperando o pai chegar e ele esqueceu de buscá-la porque era o dia da mãe, porque hoje a gente tem bastante, né, questões de separação, de guarda compartilhada. Aí o pai achou que era o dia da mãe, a criança ficou na escola. Isso fica registrado como um abandono. E nem precisa ser de pais separados, tá? Nem Porque precisa. eu e o Rafa, a gente já passou por isso. De, meu Deus, achei que você tinha ido. E eu achei que você tinha ido. Então, e nenhum dos dois foi. É verdade. E deu um atraso. Mas assim, aquele atraso de 10 minutos, que pode ter um efeito absurdo na cabeça da criança. Pode ter. Né? Então, esses diálogos, eles são importantes, né? De você, filho, eu tô te deixando na escola, mas eu venho te buscar. A mamãe virá te buscar. É. Entende? Então, é muito importante. Só que não é sobre mim. É sobre ele. Sobre a percepção do outro, É. que é uma criança. Uhum. Que o processo cognitivo ainda é muito abstrato para ele, é difícil de imaginar. Ele ainda não tem essa capacidade de abstrair, de dizer não, né? O dia para ele a gente tem uma percepção do dia como adulto, como criança, eu sempre tinha a impressão de que o meu dia era tão longo, né? E hoje como adulta, eu penso, nossa, precisava de mais horas no meu dia. Que loucura, né, Dai? Totalmente. Então, o nosso desenvolvimento, o nosso cérebro, ele é uma máquina muito sensível. Uhum. Ao mesmo tempo que tem toda o seu potencial, né, a imensidão que a gente já estudou muito, mas a gente ainda tem muito por descobrir Muito. sobre cérebro, mas as emoções, o sistema límbico, aquela pecinha pequenininha que está lá no centro, ela é complicada, não é? Ela é. E é bem lá que nós vamos trabalhar com a criança, porque muitas vezes o nosso sistema límbico está assustado, que são os traumas, né? Ai, mas eu tive uma infância muito feliz, não tenho trauma. Não conheço ninguém que não tem trauma na vida, porque nascer é um grande trauma. De fato, de fato. Né? Você tá lá quentinho na barriga da mãe, saiu, pá na bundinha, né? A mãe vai ter leite, não vai ter leite, a mãe vai poder cuidar, não vai poder cuidar, a mãe tá disponível, não tá disponível. A mãe viveu, a mãe não A mãe viveu. viveu, a mãe não viveu, né? Então, somos humanos, todos somos traumatizados pelo próprio sistema, pela própria sociedade, pela escola. Não, somos humanos, somos traumatizados, isso é um fato. E não é sobre se livrar dos traumas, Não. é lidar com eles. Não é sobre isso, exatamente. Perfeito. Né? Não é sobre se livrar. É olhar para esse sistema que ficou assustado, né? Esse sistema que ficou assustado, ficou congelado naquele lugar. Porque o que é o trauma? O trauma não é o que aconteceu, o fato propriamente dito. O trauma é como eu processei esse fato. Né? Sensacional. Porque às como- vezes até um momento feliz pode te gerar. Totalmente. Para você ver como você mesmo disse, como o nosso cérebro é sensível. Né? Como eu processei? Eu tive companhia para processar esse trauma. Eu tive voz. Eu pude expressar, eu pude falar. Eu pude dar luz, eu pude dar voz à minha verdade, porque muitas vezes também a gente pensa que processar é escancarar, né? Você fez isso, papai e mamãe fez aquilo. E no primeiro momento pode ser que venha muita raiva, e essa raiva é muito saudável, que está lá no sistema, congeladinho, né? Porque às vezes a nossa parte que não quer aparecer, que esconde, fala assim, a raiva é feia, você não pode sentir, é muito feio sentir raiva, então a gente congela.
Sabe aquela pessoa que é bem quietinha, bem tranquila, assim, de repente, do nada, pá, estoura. Você fala, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa ia estourar, que ia ser tão explosiva. Então, é esse lugarzinho que fica congelado, que vai jogando para debaixo do tapete, e chega um momento que o copo, né? Uma gota transborda. Uma gota transborda. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa raiva, para o nosso medo, para a nossa ansiedade, para a nossa inveja, para o nosso ciúmes, porque tudo isso faz parte do ser humano. Quanto mais a gente fala, mais a gente desbloqueia o nosso sistema límbico, e sai dessa mente, essa mente primitiva, né? Essa mente primitiva, esse sistema primitivo que a gente sobreviveu por conta dele, mas a gente pode sair desse lugar de sobrevivência e explorar novos lugares na nossa mente, né? Novos lugares, porque agora a gente cresceu, a gente não tá mais correndo risco. Porque quando somos crianças, ali sim nós éramos vítimas. O que uma criança pode fazer para se defender? Agora, a gente já pode se defender, a gente já cresceu. Mas muitas vezes o nosso cérebro está tão congelado, está tão medroso, está com tanta raiva guardada, que a gente não consegue compreender e sentir, porque não é só sobre compreender, é sobre sentir que agora eu posso fazer diferente. Agora eu posso cuidar dessa criança, agora eu posso dar a mão para ela. Eu já estou segura, eu já cresci, eu tenho ferramentas. E aí o mundo se abre. E muitas pessoas que têm medo precisam procurar terapia, porque é a forma de você entrar no buraco e sair. Ir acompanhado, né, de uma pessoa que está habilitada a te acompanhar na jornada sem julgamento, né, com uma visão diferente da sua e com habilitação técnica, digamos assim, né, Dai? Porque tudo que você trouxe aqui, eu acredito que sejam ferramentas. O livro, as cartas, né, são ferramentas. Fale delas, fale lá. Vamos aqui explorar as dicas dessas ferramentas para quem está nos acompanhando, né, para quem está aí ouvindo o nosso GCcast, porque realmente o que a gente entrega aqui é muito valioso. Vamos lá. Com certeza. Ferramentas, falou maravilhosamente bem. Essas cartas que eu e a Letícia, né, surgiu essa ideia linda no Caminho de Santiago, são cartas reveladoras que vai fazer com que nós nos conectemos com a nossa alma, né? Sair do superficial, ir para essa mente que ficou lá congelada muitas vezes, o inconsciente, né? Então você tira uma carta e se conecta com esse lugar dentro de você. Né? Você tira uma carta e algo novo se abre nesse mundo de tantas histórias. Então, no momento da terapia, eu uso muito as cartas, né? Termino ou numa frase ou numa dor que a pessoa está falando. Quer mostrar? Pode mostrar? Posso mostrar? Pode, com Por certeza. exemplo, né? A sistêmica, as cartas Põe aqui, sistêmicas, ó, bem aqui na né? frente, que aí o pessoal consegue ver. As cartas sistêmicas são cartas que vão trazer conexão com a nossa história. As cartas sistêmicas, né? Com o nosso sistema familiar. Tudo é sistema. Nós estamos inseridos num sistema desde o nosso nascimento, depois no mundo do trabalho, depois na faculdade, depois com os amigos. Tudo é sistema. Então, as cartas sistêmicas, quando a gente trabalha com constelações, sessões de terapia em grupo, mentoria, né? Lá no trabalho, na hora do almoço, né? Lá naquele happy hour com as amigas, né? Eu adoro levar essas cartas, que eu falo, menina, vamos fazer um momento cartas agora pra gente se conectar, porque às vezes a gente fica muito no superficial, né? Verdade. E, tudo bem, tudo bem. E às vezes não tá tudo bem, né? A gente vai no superficial. Então, também essas cartas trazem essas conexões, né? Vamos conversar de um olho no olho agora, nesse momento aqui, com as amigas, nesse happy hour? Vamos tirar uma carta cada uma? Vamos olhar mais para nossa alma, né? Vamos lá. Vai lá. Tomo sua força. Tomo sua força. Olha que lindo, a gente falou da tua avó, né?
A gente falou da tua avó quando a gente começou Nos esse bastidores encontro. Nos estávamos aqui bastidores. confabulando. Ah, Muito né? bom. Sistema, é teu sistema. Toma sua força, vovó. Como é para você falar? Toma sua força, vovó. Tá tudo certo, você não pôde estar, mas você estava. Exato. Eu senti sua presença, eu tenho sua força, né? Vó, vô, tio, tia, mãe, pai nunca morre. Verdade. Nunca morre. Sempre vão estar presentes. E a constelação familiar, a terapia sistêmica vai nos trazer isso. Então, isso são ferramentas. Você não sente uma força quando você pega uma carta dessa, depois de um papo desse gostoso que a gente bateu? Verdade. Você fala, Muito bom. nossa, que delícia. Então, você se conecta com um lugar de força dentro de você. E é para isso, né? Esse material, essas ferramentas é para isso, para o terapeuta, para o professor, né? Lá no ambiente de trabalho para recursos humanos, vai fazer uma reunião difícil, vamos começar antes com uma carta, vamos ver aqui. Eu sempre, quando eu tenho uma reunião difícil assim, eu faço um chá para a pessoa, pergunto se ela quer tomar alguma coisa, faço um chá. Vamos tomar um chá? Que chá que você gosta? Olha a conexão, olha o vínculo. Nós não estamos aqui para brigar como duas crianças, porque às vezes nos momentos desafiadores e difíceis, a criança aparece. Uhum. A sombra da criança aparece. A raiva, o medo, a angústia. Aí a gente volta lá para aquele lugar lá do passado. Aquilo emerge. Então eu não preciso ir para essa reunião, para esse momento desafiador com a minha criança. Eu deixo ela ali, falo, minha criança, fica tranquila. Você pode ser vulnerável. Você pode falar das suas emoções. Vamos para essa criança da nossa adulta? E vamos sentir, né? Se for sentir raiva, se for sentir inveja, se for sentir medo, se for sentir abandono, seja o que for, permita-se sentir, né, Dai? Porque a gente tem muito isso. Hoje a gente percebe assim no discurso das crenças limitantes, né, que a gente vai trazendo de geração para geração. Não pode, fica quietinha, você não pode falar alto, você não pode gritar, você não pode chorar. Engole o choro. Não é? Olha o choro. Eu ouvi muito isso durante a minha vida toda. Engole o choro, porque eu era muito chorona. Sabe? Então, hoje, muitos momentos para mim é difícil chorar. E aí eu tenho que vir e brigar comigo. Opa, peraí, não, por quê? Você tá com vontade de chorar? Chora. Chora. Aí eu vou para debaixo do chuveiro e choro. Choro, depois Que passa. maravilha, né? Chorei bastante, beleza. Agora eu não quero mais chorar, tá tudo bem. E vamos para frente. Porque é assim, a vida continua. A vida continua. Acolher essas dores, né? Levar esses sentimentos de um lugar também da adulta. Claro. E a gente precisa ter essa convicção do ponto de vista educacional, de viver as emoções. E por isso, assim, a gente, enquanto ginástica do cérebro, a gente prioriza muito isso. O que você está sentindo e na hora do jogo. Aí já falando um pouco da nossa metodologia, viu, Dai? Na hora do jogo, todas as máscaras caem. Ninguém segura uma máscara enquanto tá jogando. Porque ninguém entra no jogo para perder. E o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é. O que ele faz? A criança birrenta, amiga. Sai daquele lugarzinho e vem em cena. E aí a gente trabalhar isso. Tá com raiva? Tô. Ok? Usa essa raiva para você ser melhor. Vamos lá. Que estratégia que você pode fazer, já que alguém, né, tirou a sua jogada, né? Jogou a jogada que você estava imaginando. Agora você vai ter que criar outra. Então você vai trabalhar todas as suas funções executivas, a sua bagagem, né? Criar uma outra estratégia. Enfim, tudo isso a gente trabalha no jogo. Isso é muito bacana. Realmente o cérebro não diferencia, né? A Gestalt, a gente trabalha muito com o jogo. É fabuloso. O jogo é sensacional para a vida, para tudo, para Porque tudo. você se solta, você se abre, o seu verdadeiro eu aparece, a sombra, a luz, Perfeito. tudo aparece no jogo. E seja a idade que for, tá? Seja a idade que for. Não tem essa questão, né? Já tivemos, assim, várias situações e é lidar com aquilo. Fiquei com raiva, quero chorar. É criança, deixa chorar. Ok? Quer continuar jogando ou quer parar? Você decide. Então, não, eu quero parar de jogar aqui, mas eu quero brincar com o outro. Então, tá bom. E assim vamos. Trabalha a frustração, Já aconteceu de né? criança bagunçar o tabuleiro inteirinho porque perdeu ou porque alguém fez algo que ele estava querendo fazer. Então, tudo isso a gente precisa aprender a acolher essas emoções, lidar com elas e,
não é adequado você Uhum. bagunçar o jogo. Sentir é possível, permitido, mas a gente precisa ajustar os comportamentos. E Totalmente. aí a gente vai trabalhando todas essas nuances. Uhum. Isso é muito maravilhoso, porque a criança vai aprendendo, a criança e o adulto, né? É, a criança interior, né? Porque tem idosos também A criança que também interior. não ficam felizes de perder, não. Porque daí a pessoa vai aprendendo também a se olhar de um novo lugar, né? Lidar com a vitória e derrota. A gente não vai ganhar sempre. Exatamente. E isso tudo vai formando conexões no nosso cérebro. Exato. Ah, eu não sabia que eu era assim. Às vezes, no grupo terapêutico que a gente conduz online, né? A mentoria com as mulheres online, no Florescer, com a minha querida parceira Adriana, a gente sempre trabalha com jogos também online mesmo, né? Teatro, terapêutico, a gente lança vários desafios. E aí as mulheres falam, ah, eu não... Nossa, tive foi uma revelação para mim isso. Eu não imaginava que eu ia ter esse comportamento. Eu falei, ah, e como é lá na vida, né? Com seus relacionamentos acontece? Ai, sim. Nossa, eu nem tinha percebido. Porque às vezes a gente não percebe, porque nós estamos no piloto automático Mas a muitas gente vezes. não se dá conta. E isso que você falou é real. A gente acaba engatando as marchas e indo e só indo. Só vai. A gente não analisa como que a gente está se comportando, as reações que a gente está tendo e por quê. Sabe? O que está por trás dessa reação? É. Que sentimento que mexeu lá dentro de mim Uhum. que me fez sentir isso? Então eu sou muito assim, Dai, em um dado momento falar, gente, eu preciso falar da emoção que eu tô tendo agora, o que que eu tô sentindo? Então não é sobre não aceitar, é sobre eu só preciso dizer o que eu tô sentindo. Eu sou muito de verbalizar, Uhum. mas tem muitas pessoas que não são. É. Até porque falta entendimento, Falta. falta autoconhecimento, falta permissão para olhar para isso. Uhum. E a gente desbloqueia tanta coisa na nossa vida, e às vezes até aquela vida empatada, né? Que as pessoas falam, nossa, eu patino, não saio deste lugar. Vai estudar, vai procurar ajuda na terapia, né, Dai? Total. Vai procurar algum lugar do qual você sinta conforto, ou às vezes até a tua crença te permita, né? Porque a gente tem as nossas crenças limitantes, elas vão segurando e travando a gente durante uma vida toda. Né? E trava. Com E certeza. trava. As crenças, o medo, a criança interior, porque as crenças nessa linha da terapia da criança interior, ela vem das nossas crianças. O que falaram para você quando você era criança? Não, essa frase aqui, O que saiu? essa frase eu já tenho convicção, mas é só para confirmar. Você é plenamente capaz de seguir os seus sonhos. Ai, que lindo. É, maravilhoso. Olha aí. Olha que lindo. E é tão difícil falar sobre isso, né? Sonhos. Porque muitas vezes nós temos medo de desejar. A Perfeito. criança está tão ferida, que ela fala assim: não, eu não vou desejar nada porque eu não vou realizar mesmo. Vai bem bom. Tá bom assim. Não, não tá. Se você for olhar bem para dentro mesmo, você vai ver que não tá. Se você vai tirar uma cartinha, você vai ver que não tá. Vai se conectar com essa dor original. E aí você vai ver, poxa, quanto tempo que eu não sonho. Meus sonhos ficaram lá na infância e eu não pude concretizá-los. Meus sonhos ficaram lá atrás porque me desmotivaram, falaram que não era possível, disseram que eu não era capaz, e aí eu acreditei. Meu sistema cerebral ficou nisso, todas as minhas conexões, as minhas sinapses estão aí. E aí eu cresço, vou para a vida com esse sistema. Perfeito. E aí eu deixo de sonhar, deixo de acreditar em mim. E quem que está por trás disso? A criança ferida. A criança ferida, ela pode acabar com os nossos sonhos. Porque quando você vai dar um passo, ela vai falar assim, não. Quem é você? Você não é capaz. Ora, a voz lá do passado. Lá do passado vem visitar o presente. Né? Então, muitas vezes a gente está bloqueado aqui na vida, aí a pessoa, não, tem que acordar às 6 horas da manhã, fazer uma corrida, entrar na piscina de gelo, enfim, várias técnicas que tem hoje em dia, que são maravilhosas, né? Mas, será que se eu não me comprometer realmente com o meu processo interior, com o meu desenvolvimento interior, só fazer isso vai adiantar?
De fato. Vai chegar um momento que você vai cansar. Você vai falar, ai, não me adiantou nada, eu tô cansado, só me cansou e tô estressado, não quero mais nada. Joga tudo pro ar, não vai mais pra academia, não toma mais o suco verde, já acabou. Então, nesse momento, a vida tá te dizendo, olha pra dentro, olha pra você. Eu sempre falo, bota a luzinha dentro da caverna. Bota a luzinha. Porque se a gente não olhar para isso, para esse sistema, e às vezes, tá, para reforçar nosso sistema, tem alguém no seu relacionamento que te diz também. Ou você conta um sonho e a pessoa, mas você te desacredita e você, por influência disso também, se conecta com aquela criança que te diz a mesma coisa. Totalmente. E você não se sente nunca capaz de fazer uma transição de carreira, de ir buscar algo que te motive, né? Uhum. Pensar numa viagem internacional, pensar em ter a tua casa, em ter o teu carro, em querer mais. Às vezes a pessoa não se permite nem querer Não. mais. Nos permite. É uma vida conformista. Conforma, né? Fica ali. E fica fazendo de conta que tá bem. Exato. Tentando forçar para falar que tá bem. E isso que você falou das relações, né? As nossas relações atuais, tanto de amorosas quanto de amigos, elas vão ser um retrato das nossas primeiras relações que nós tivemos na vida, né? Nós vamos encontrar o nosso par amoroso por conta das nossas primeiras relações que nós tivemos na vida, nossa primeira relação de cuidado. Foi com a nossa mãe. Quem cuidou da gente foi com a nossa mãe. Como que nós vamos procurar uma relação amorosa? Vai estar ligado a essa primeira relação. E como nós vamos nos desenvolver nessa relação amorosa também vai estar ligado a essas primeiras relações. Tudo vai estar ligado às nossas primeiras relações, já dizia Freud, né? Então, olhar para a criança interior também é uma oportunidade de ser mais feliz nas relações no aqui e no agora. Criança interior não é para olhar e ficar lá. Não é para Exato. ficar lá, é para você melhorar no aqui e no agora, prosperar no aqui e no agora, sair dessa marra, sair desse lugar de vitimismo, de Não é para medo. justificar. Não. Talvez no primeiro momento você vai justificar e tá tudo bem, né? No livro eu conto, eu tenho vários capítulos. A primeira parte do livro é justificar, chorar, gritar, falar da raiva, porque tem escrita terapêutica, porque é muito necessário, porque muitas vezes a gente quer pular etapas. Não, tá tudo certo, já tô resolvida, já olhei para minha criança, vou. Aí vem as reações emocionais, porque a criança ela aparece com as reações. Para você olhar bem para sua criança que está ferida, veja suas reações emocionais automáticas. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já tinha mandado. Quando eu vi, entendeu? Não tem controle, porque a criança não tem controle. Ela. E depois a adulta vem pensar. Então, as reações emocionais automáticas vão mostrar bem a nossa criança. No casamento, na escola, a professora com o aluno, a coordenadora lá no trabalho, né? Tudo isso ela vai se mostrar nesses lugares, nas relações, na relação comigo mesma, né? Vai se mostrar. Então, muitas vezes a gente quer acelerar o processo. A gente quer passar por cima e falar tá tudo certo. E muitas vezes está reagindo. Então, volta 3 casinhas. Olha um pouquinho mais. Qual verdade você guardou aí dentro e você não pôde expressar e que está trazendo complicações agora para a vida adulta? Tudo tem um fundo. A Gestalt terapia trabalha assim. Tudo tem um fundo. Você vê um quadro. Ali, naquele no ar, tem um fundo. Antes dele surgir, teve que fazer um fundo. Então, todas as nossas histórias vão ter um fundo. Então, a gente vai olhar para esse fundo. Não vai olhar só para a imagem que está se formando agora. Ah, você reage, sabe o que você tem que fazer? Respirar, tomar água, contar até 10. E o fundo? Tudo bem, isso são técnicas, são maravilhosas, vão ajudar. Mas e o fundo? Por que que isso vem à tona? Então, a terapia também vai te trazer esse fundo. Mas, muitas vezes, nós não estamos preparados para atravessar. Então, vai ter que preparar esse corpo, olhar para essa criança,
conversar com amor, com compaixão, aprender para poder olhar para esse fundo. Porque todo mundo tem uma história. Exato, exatamente. E muitas dessas informações que a gente vai carregando nesse sistema somatizam e nos deixam doentes. Então, as emoções, elas nos forjam para a vida. E reprimir as emoções, elas vão sair em algum lugar. Elas vão te gerar algum efeito. Não vai ser, nunca vai ser desconsiderado. E o teu corpo, ele tem um limite. Ele vai aguentar até um certo ponto. Dali para frente ele não dá conta, aí começa, né? As questões de estarem surgindo, né? Essas problemáticas, essas questões que, você desenvolveu uma, sei lá, uma diverticulite. Vamos falar do intestino, porque eu já estou quase crendo que é o primeiro cérebro, não o segundo, né? Total. A gente tem, as emoções estão muito ligadas ao nosso intestino. Eu, dependendo da emoção que eu tenho, menina do céu, eu tenho que sair correndo pro banheiro. Então, se você tem o seu sistema carregado ali no teu intestino, isso também vai te trazer doenças. Aí você vai ver, eu tenho diverticulite, ótimo. Por quê? Né? Da onde que saiu isso? Por que que veio isso? Totalmente. O nosso sistema nervoso está totalmente ligado a esse primeiro cérebro, né? Que você falou, não é mais o É onde a gente evacua, é onde a gente tira o que não é bom. Ah, Então, veja que loucura, né? A gente ter problemas relacionados ao intestino, síndrome do intestino irritado, diverticulite, as intolerâncias alimentares, elas todas têm um fundo emocional tudo tem um que está relacionado a isso que você fez a comparação aí. Tudo tem um fundo. E muitas vezes nós temos medo de olhar para esse fundo, De fato. porque vai doer. Vai doer mesmo. Dói mesmo. Mas não dói sempre. Sim. Quando você caminha com a sua criança e olha para esse fundo, porque o fundo é a criança, você tem uma história. Todo mundo foi criança, todo mundo tem uma história. Então, quando você pega na mão dessa criança e fala, eu vou me comprometer com você, eu vou me comprometer com esse processo. Quando você chega no meio da ponte, a luz acende. Tem um filme que eu me recordo muito, que eu adoro, o Ratatouille, né? O Ratatouille. Ratatouille. Que o chefe, ele é todo sim. travado, todo bravão, e quando ele prova o prato que lembra da infância, a criança dele vem assim, ele É lindo esse filme. mudou a vida, nossa, me arrepiei. Eu também. Mudou a vida dele, da água para o vinho, ele se tornou outra pessoa. Ele era amargo, ele queria sempre reprovar as pessoas, porque ele era muito exigente, era né, o avaliador mais rigoroso. E como isso é real. Eu amo animação, porque elas trazem todo esse desenho, esse fundo, Sim. né, para que a gente possa criar essa percepção. Puxa vida, olha que loucura, olha o que aconteceu na vida da pessoa, né? É verdade. E a nossa história, muitas vezes a gente tem medo, igual esse do chefe, né? A gente tem medo, mas tem tanta coisa boa na nossa história, né? Tem tanta coisa boa. Eu coloco aí no final do livro, né? Os momentos dourados da minha infância. Esse chefe teve um momento dourado. Com A mãe dele certeza. provavelmente foi bastante exigente com ele, por isso que ele cresceu assim, um sargentão, né? Mas quando ele se conecta com aquele prato e lembra, acho que da mãe ou da avó, não Eu acho lembro que era a bem, mãe dele. que ele come, ele volta lá, a mãe dele chamando ele para almoçar, que a mãe dele já nem estava mais. Ele volta naquele momento dourado. Então, muitas vezes a gente fala, eu tenho medo de olhar, Dai, porque eu não sei, eu tive tanta dificuldade, eu fui abusada, foi tão difícil. Mas depois que você atravessa essa parte, você vai olhar para essa criança que tem tantos momentos dourados. Verdade. Eu lembro que eu até me emociono, porque quando eu falo dos meus momentos dourados, eu me emociono. À noite, quando minha mãe chegava, a gente saía na rua para brincar. Olha só. Eu, meus irmãos, e minha mãe estava cansada. Ela tinha trabalhado o dia inteiro. Mas ela ia. E ela pegava a bicicleta, ela parecia uma criança, brincando com a gente. Eu falava, ai, eu tenho esse momento tão maravilhoso e me conecta tanto com a minha criança maravilhosa, porque eu falo, eu fui tão amada
Que delícia. Eu fui tão amada porque por mais que teve feridas, né? Por mais que a gente teve feridas, que todos nós temos, que mamãe também teve, esses momentos pequenos que ela dava pra gente depois de um dia inteiro de trabalho, sair à noite na rua com a bicicleta, a gente correndo atrás dela, ela aprendendo a andar de bicicleta, a gente dando risada, era tão maravilhoso. Era um momento de conexão com a nossa mãe e com os meus irmãos. E a gente se sentia tão amado, por mais que ela não estava presente o dia inteiro, sabe? Então, eu também pude me conectar com esses momentos dourados na minha infância. Não é só coisa ruim, teve coisas muito boas. Verdade, Teve verdade. coisas muito boas também. Então, olhar para essa criança e atravessar essa dor é também encontrar esses momentos, porque antes de trabalhar a minha criança, todo o processo que eu fiz no caminho, eu não tinha registro desses momentos. E eu pude resgatar esses registros. Eu falei, nossa, que delícia saber que mamãe teve tempo pra gente, sim. Não foi só trabalho. Ela brincou com a gente também do jeito dela, da forma que ela pôde, com a consciência que ela tinha. Exatamente. A gente foi amada, eu fui amada. Porque eu sou é amada. bem sobre isso, né, É sobre Dani? isso. Não adianta, as pessoas só dão o que têm e às vezes a gente faz um esforço descomunal e a percepção da criança não vai ser no esforço. Não. Eles vão querer o que eles querem, que é a mãe, que é a presença, que é o momento, que é o estar junto, não interessa, não importa fazendo o quê, brincando com uma bola furada às vezes, Não importa. não é? Então é isso, é sobre estar presente com qualidade, não é o tempo, a quantidade de tempo, Não. mas a entrega. A entrega. Eu tenho também muitas memórias assim da minha mãe e ela ficava em casa cuidando da gente. Então a gente teve assim várias oportunidades. Ela trabalhava bastante porque dentro de casa tem muito trabalho. A gente não pode Muito pensar que trabalho. porque a mulher está em casa ela não está trabalhando, ela está. Né? Cuidar dos filhos é um trabalho. Né? Cuidar da casa é um trabalho. Gerir o lar não é simples. Não é. Né? E hoje a mulher do mundo moderno que trabalha fora, ela ainda gere a casa, ela ainda cuida do lar e ela ainda tem a educação dos filhos. Né? Isso tudo tem um peso muito grande na nossa vida. Né? E ainda tem que ter momentos que ela vai ter que estar sozinha, que ela vai ter que se encontrar com ela mesma, porque não é simples. Não é simples. E a criança, ela tá ali esperando esse momento, sabe? De poder estar perto, de poder estar junto e resgatar, porque isso que você falou, a gente tem mania, enquanto ser humano, de olhar sempre pro lado ruim. Ah, mas me doeu muito, ok, mas com certeza tem alguma coisa que foi muito boa. E isso vai curar a gente. Então olhe para isso, olhe O para cérebro, esse ele- momento. O cérebro faz uma nova conexão. Perfeito. Cria uma nova história, né? Porque a percepção do ruim, ela é muito forte na vida. Muito mais do que do bom. Mas é incrível, incrível como pode, né? Ser tão fácil fazer uma reserva de memória ruim. E enquanto a gente dá luz para aquilo que é bom, a gente tem que fazer um esforço doloroso, né? De querer largar aquele ponto ruim para olhar para o que é bom. Então, não faz sentido, né? Que eu tenho uma amiga que já veio aqui 2 vezes, ela é psicóloga, e ela sempre fala, né, que o nosso cérebro não é perfeito, gente. O nosso sistema de alerta, ele é horrível. Ela dá o exemplo da zebra, que o leão chega para comer a zebra, aí ele escolhe outra no meio do caminho, aquela que passou pelo estresse inicial, quando ela viu que o leão foi e pegou outra, ela baixa e continua comendo lá o graminha dela e acabou. Aquele sistema de alerta, ele é desativado imediatamente. Nos seres humanos, não. A gente fica com o trauma para o resto de uma vida. E aí vem o transtorno pós-traumático, né? O Exato. TET. Tá ligado a isso. Exato. Ficar ativado, mas já passou. Já passou. E às vezes é uma coisinha desse tamanho. É a picada de uma formiga. Né? E a pessoa cria aquilo. E fica tão monstruoso, tão grande, que ela não consegue ver mais nada, porque aquilo ali tá tampando de ver o cenário. A forma que
o cérebro dela permitiu ela enxergar aquela situação. Também. Por isso que a ginástica do cérebro é maravilhosa, porque muda também essa percepção. Perfeito. Uma da teoria da Gestalt é a percepção. A gente trabalha a percepção. Como eu enxergo o mundo não é como você enxerga. Então, tem muitas distorções cognitivas. Um exemplo que eu gosto de dar, né, é do acidente de carro. Tá? Você é o motorista, eu estou como passageira. E aí você vai, pá, bate o carro atrás de um outro carro, né? Você vai ter uma percepção. Eu, que tô do teu lado, vou ter outra, e quem tava na rua vai ter outra. Vai ter gente que, por ter visto a gente bater, não vai dormir à noite. E ela nem passou pelo fato. Então, é muito louco. É. Percepções são muito loucas. Muito louco. E a terapia vai trabalhar aí, nas percepções. Exatamente. A mudança dessas percepções, novas conexões neurais. E eu acredito muito que uma ferramenta excelente é a de a gente revisar o nosso dia no final do dia. É uma ferramenta que qualquer um pode fazer, gente. Chega em casa, na hora que você ficou quietinha, revisa teu dia e perceba como você sentiu as emoções do seu dia. E cria uma historinha nova, que foi a dica da Rosemary quando ela veio. Né? Cria uma historinha nova. Observe qual é o fato bom daquele fato que te deixou tão alterado, tão mexido, tão provocado emocionalmente. Peraí. Nossa, mas... E realmente teve algo bom que aconteceu, né? E muda a percepção. Porque se a gente faz essa higiene mental todos os dias, isso faz parte da teoria da compaixão, do Paul Gilbert, né? A gente consegue se autoterapeutizar. Totalmente. É porque a gente tem que viver nesse mundo. E esse mundo é gerúndio, ele está acontecendo todo dia. Todo dia. E quanto mais nós vamos olhando para as nossas percepções, né? E a terapia vai ajudar a indagar essas percepções. Será que... Mas peraí. Não, porque falou assim, assim, assim. Peraí, vamos reconstruir essa fala. Vamos fazer um teatro dessa fala. A Gestalt trabalha muito com teatro, né? Que legal. Que entra o jogo, né? O teatro que é o jogo. Perfeito. A pessoa vai ver de um outro ângulo. E vai falar, nossa, nem era isso. Eu tava dentro do outro carro e o acidente eu vi do ângulo X, né? Que é o exemplo que você deu. Não, nada a ver, esquece. Né? E às vezes você que estava dirigindo, bati, tá tudo bem. Então, estamos vivos. Vai olhar pelo lado bom. O outro, ai meu Deus, ai, que horror, o acidente. Enfim, cada um com o seu drama. Cada um com o seu drama. Quando a criança está muito ferida, o sistema nervoso fica ativado. Exato. E eu não consigo ter novas percepções na vida. Eu só tenho uma percepção na vida. A minha identidade, ela tá rígida no passado. Então, eu não me atualizo. Eu não atualizo minha identidade. Eu sou uma adulta, mas todo o meu cérebro é de criança. Todas as minhas reações são de criança. Eu não atualizei minha identidade. Eu tô rígida nela. Então, eu vou sempre ter as mesmas percepções, as mesmas conversas, as mesmas ideias. E eu vou ficar ali, ó, com essa percepção... Como encolhida, retraída. Encolhida, retraída. Aí vem o quê? As dores, problemas na coluna, vem as doenças autoimunes. Sim. Eu mesmo, olha só, a doença autoimune, o próprio corpo ataca o corpo. Ou seja, o meu próprio sistema ataca o meu corpo. O que é isso? Rigidez. Eu mesmo me ataco. Eu não saio desse lugar, eu não me expresso, eu não dou voz, eu me congelei. Então o corpo vem te atacar. Isso é da psicossomática, né? Exato. Claro que tem outras, eu tô trazendo uma linha, tem outras, né? Mas se eu tô congelada nessa percepção, nessa identidade, como que eu vou ir para a vida? Como que eu vou ter boas relações? Como que eu vou ter boas parcerias? Como eu vou me abrir para o novo? Vai ser difícil, porque daí, quando vier essa nova oportunidade, eu não vou
eu vou achar que vão me enganar, eu vou achar que não é para mim, eu vou me sentir inferior, e aí eu vou me boicotear. Boicotear não, boicotar, porque boicotear é em espanhol, né? Boicotar. Olha aí o Boicotar. cérebro. Às vezes vem uma, né? E aí eu vou paralisar. E isso aí vai acontecer 30, 40, 50, 60, 70, 80. Enquanto você não trabalhar o seu cérebro, você não vai poder descongelar. É Não verdade. adianta. Vamos olhar para dentro, né, pessoas? Vamos olhar, porque é importantíssimo nós termos essa visão sistêmica, essa visão plena do ser humano, olhando para tudo, né? Para o físico, para o mental, né? Para o emocional, porque tudo está relacionado com o cérebro, né? E se você está interessado num negócio que trabalhe o cérebro, acessa aí o site da Ginástica do Cérebro, venha conhecer, se torne um franqueado da rede que está assim crescendo e desenvolvendo muitas pessoas pelo Brasil. Mais de 10 mil alunos já passaram pela Ginástica do Cérebro e com certeza foram impactados. Tudo isso gera coisas incríveis. Então, pessoas incríveis, se vocês quiserem adquirir o livro da Dai, a gente vai estar deixando na descrição, tá? A forma de como comprar. As cartinhas sistêmicas, você que é terapeuta, psicólogo, quer conhecer, quer entender como é que utiliza na terapia, elas estão também à disposição. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, né? O link de compra, que nem eu fiz no podcast quando a Letícia veio, tá? Para que vocês possam conhecer, utilizar e até para a própria vida, que nem ela disse, vai sair com as amigas, leva as cartinhas. Vamos falar sobre coisas profundas, vamos ter conversas menos superficiais, né? Vamos utilizar as amizades para terapeutizar, porque eu acredito muito nisso. Eu sempre falo pro meu esposo, né? Amor, eu falo para ele, vai, sai com os amigos porque é terapêutico. É terapêutico a gente poder falar de coisas que não estão relacionadas com o nosso trabalho, com, né, com coisas aleatórias, digamos. Vamos sair do modo, eu sou muito sério, né? Vamos falar besteira, vamos rir, porque a melhor coisa que a gente faz para a nossa vida é ter experiências emocionais, experiências que conectam com outros seres humanos, não é, Dai? Maravilhoso, Assim como o maravilhoso. caminho de Santiago, que ela virá falar sobre isso aqui com a Letícia. Pessoas, vocês não podem perder este podcast. Em breve, a gente vai dizer aqui. É verdade. Dai, encerre para nós. Se você quiser tirar uma cartinha, falar sobre essa cartinha, né? Fique à vontade. Vamos encaminhando para o fim. A conversa está maravilhosa. Eu ficaria o dia inteiro falando com ela, que sem problema nenhum, mas vamos encerrando. Vamos lá. Então, vamos tirar uma cartinha. Vamos ver o que a nossa alma traz. Olha aqui, Nádia. Ai, obrigada. Obrigado. E agradecendo você, eu agradeço meu sistema também. Quando eu agradeço a Nádia, eu também agradeço o meu sistema familiar que me trouxe até aqui. Essa história me trouxe até aqui, né? Tanto as sombras quanto as luzes me trouxe até aqui para esse momento. Então, eu também agradeço meu sistema familiar por isso. Eu agradeço minha criança interior, porque também ela me trouxe até aqui, né? Eu agradeço todas as pessoas que contribuíram, né, para eu poder encontrar você no meu caminho, né? A Lê, depois a Armanda Lê, enfim, todas as pessoas que estão, olha, veja as conexões, Que né? loucura, Veja uma teia, né? a teia, né? Então, obrigada é uma carta muito profunda, porque muitas vezes nós estamos na vida só pedindo. Só pedindo. E nós não estamos agradecendo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço por você estar aqui, essa visita maravilhosa, internacional. Fico muito feliz e claro que já está super convidada para vir com a Lê, então, para a gente fazer um podcast legal, juntas para falar sobre essa passagem pelo caminho, porque o nosso cérebro se transforma pelas nossas experiências, Nossa. né? A plasticidade cerebral ela é incrível, tá? E pode ter certeza que em todos os momentos que vocês estiverem aprendendo, desenvolvendo coisas novas, trabalhando, né, o autodesenvolvimento, a gente está modificando o cérebro. Sempre. Para viver mais e melhor. E melhor. Porque de nada adianta a gente viver muito sem qualidade. Não adianta. Tá? Doente, enfim, com o nosso sistema
debilitado. Todo travado, né, Alê? Né? Ó, a Alê pensando em nós. A Lê já tá pensando em A nós. Dai aqui, tá bom? Então, Daiane, muito obrigada. Obrigada a Gratidão. você. Pessoal, Gratidão. ficamos aqui com mais um GCcast. E se você gostou, curte, compartilha, já vai enviando aí para aquela pessoa que você gosta, tá? E se inscreva no nosso canal. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Até mais. Tchau, tchau.